diferencial estratégico nos pontos de venda é tu ter um mix diferenciado, né? Na parte de gestão, é de não ter processos tão amarrados, assim, de não ter aquela coisa, uma empresa maior, tu tem uns processos muito engessados, né? Mas, de forma alguma, ficar engessado, às vezes, uma oportunidade está aí e daqui a um pouco não consegue aproveitar, assim, né? E daqui a pouco tu tem que mudar aquele planejamento, mudar a direção, digamos assim, né? Acho que um dos diferenciais que eu vejo é isso. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Resultados. Nosso time de hosts é formado por professores e empreendedores com mais de 15 anos de atuação, mais de 15 anos de estrada, né, gurizada? E aqui a nossa missão é falar verdades nuas e cruas sobre empreender de uma forma simples aí, o dia a dia, né, de quem movimenta o PIB do nosso Brasil. Então, aproveita para seguir aí o Café Empreendedor no @café_empreendedor. E para todo esse serviço aqui, é claro, nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona e também falamos para a VG. A VG existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. E por isso, ajuda empresas a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos, estratégia e gestão de pessoas em um só caminho. VG Gestão de Resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Segue lá no @VG Resultados no Instagram. Também lembrando que o café aqui é gravado diretaço aí do núcleo, então aproveita para seguir a turma aí no @coworking.núcleo. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Tomando matezinho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando março. É verdade. Começou o ano do brasileiro, muitos de verdade, agora. Muitos de 2026 depois, porque já teve virada do ano, já teve fim do carnaval, já teve primeira semana útil depois do carnaval, agora março. Então, todos os agendamentos com o futuro que as pessoas tentam fazer culturalmente terminaram, né? Primeira, segunda-feira útil de março, acho que é inegável que o ano tá aí. Buenas. Cara, é o último mês do primeiro trimestre já acontecendo, a gente tá gravando. Sim. Então, hoje é dia 2, né? Mas olha que loucura, já dá para pensar no ano que vem. No ano que vem, o feriado dia 2, para aquelas cidades que são banhadas por água, né? É isso? Que não somente. Tu diz a feriado dia 2 de navegante. Não, inclusive, Dom Pedrito tem este feriado. Mas é que eles pegam um riozinho lá e dizem que são banhados, entendeu? Mais ou menos por aí. Tu tem que ter rio, lagoa, mar. Não, achei que era só água. a expressão da fé. Não. Ele cai na terça-feira, né? E aí, a sexta da mesma semana já é sexta de carnaval no ano que vem. Vai ser um mega feriadão. Então tu vai começar e não vai terminar nunca. Mas eu gosto de mês com carnaval cedo, quando o carnaval cai cedo. Porque daí não fica... Porque tenta fazer qualquer coisa na primeira semana de fevereiro, tu só escuta. Uma dica do Café Empreendedor, durante esse ano, cuide do seu fígado. Pra chegar nessa época aí. Que barbaridade, né? Mas cara, o ano já tá voando, né? A gente tava fazendo o programa falando aqui da virada, do planejamento pro ano, a gente já tá finalizando o primeiro quarto. Tu que é o cara do futebol que onde é que começa a Copa? Copa é em junho, se eu não me engano. Só que também... por ali também. O bom pro RH é que a Copa, todos os horários são fora do horário comercial, então já não atrapalha muito a questão do trabalho, vamos dizer assim. Qual é a outra dúvida que tinha? Não, sobre a eleição também. Já eleição. Em seguida dali, julho... É outubro, né? Outubro é a votação já, isso, né? Mas começa todo pleito ali a partir de agosto, setembro. 2 né? meses antes, É um ano movimentado para nós brasileiros. E para fazer todo o recheio, toda a cobertura disso, uma guerrinha mundial acontecendo aí, né? Pois eu já ia Eu tô dizer, bem o que desinformado sede dessa da aí. Copa Tudo vocês aconteceu estão considerando. E, Tô pensando, eu não queria melar, né? Mas... Tudo aconteceu ontem, cara, eu não consegui absorver nada do que tá acontecendo. Assim, passei trabalhando. Cara, em resumo, tá voando míssil. E estão testando as defesas antiaéreas. É mais ou menos isso que tá acontecendo. E há promessas demais. É. Que Tá barbaridade. voando.
Mas vamos gravar. Vamos dar então, né, gurizada? Cada um com essa tarefa. A nossa é Chega de entregar quando a mais gente tá aqui, vamos gravar. aqui nesse Por estúdio. enquanto com essa estamos gente. neste planeta, não Não nos chega perto do bombardearam. Brasil. Nessa segunda-feira que não é de ano novo. Que enquanto a gente tem internet, as coisas tem comunicação, vamos comunicar, né? Esse é o nosso objetivo aqui. E trazendo o nosso bate-papo de hoje, que é uma história empreendedora. Para falar sobre a história empreendedora da YoShake, nós trouxemos ele, o nosso poderoso. Muito bem, gurizada, para compartilhar conosco aqui a história empreendedora, está conosco o poderoso da semana, o Renan Dalsotto. Seja bem-vindo ao Café Empreendedor, Renan. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória, quem é, seja bem-vindo. Tá bem, muito obrigado pelo convite. Queria aproveitar e parabenizar vocês pelo programa. Eu acho que todos que fazem esses movimentos de mostrar as pessoas, os potenciais, as empresas da nossa cidade, eu sempre elogio, sempre parabenizo, porque eu acho que é importante. Tem muita coisa legal na nossa cidade e isso tem que ser mostrado, tem que ser valorizado de fato. Então, falando um pouco de mim, eu sou Renan Dalsotto, 41 anos, hoje empresário, mas eu acabei me formando numa área que não tem nada a ver com o que eu atuo hoje. Na época, me formei em farmácia e bioquímica, na área da saúde, trabalhei alguns anos na área, e aí acabou que as coisas foram fluindo ao natural, né? E aí fui me envolvendo, fui cada vez mais me aprofundando dentro da empresa, e hoje eu estou à frente da gestão da YoShake, do grupo YoShake, que eu sempre falo grupo YoShake porque a gente tem outros negócios em paralelo, todos no mesmo ramo, né? Que hoje tem a Gelados Dalsotto, que é uma distribuidora que trabalha fornecendo insumos para quem não é do ramo, que quer começar no ramo, e a gente dá toda a base inicial, quase que uma consultoria, auxilia o cara, fornece os insumos, e enfim, e hoje dentro da Dalsotto Distribuidora a gente está com outros produtos que a gente viu oportunidade, que é fornecer os produtos prontos para ele operar. Às vezes não pode se envolver com a produção, a gente entrega o produto pronto, né? São sorvetes, caixas de 5, 10 litros, açaí e outros produtos mais, né? E mais adiante eu vou falar de uma novidade, um lançamento que aconteceu agora no final do ano, mas aos poucos a gente vai conversando sobre isso. Maravilha. Só para entender, assim, essa distribuição acontece para franquias ou também para outros locais que só fazem a revenda do produto? Também pode ser para franquias, mas não no caso da YoShake. Terceiras, enfim, mas com a ideia de fornecer para a produção do sorvete e outros derivados, enfim. Com a marca própria dele. Com a marca própria. Como diria a Érica, vamos voltar um passo aqui. No começo. Não, eu também fiquei com a mesma dúvida que eu acho que a gente vai explorar isso, né? Vamos pro começo. Onde é que tudo começou? Como é que a gente saiu lá da farmácia e bioquímica ao mundo dos gelados? Isso aí. Como 99% das empresas, principalmente as empresas familiares no Brasil, né, a gente começa sem um planejamento, e eu achei que não foi diferente, né? Nasceu de uma forma bem despretensiosa. Acabou que toda a família se envolveu no negócio de uma forma ou de outra. Alguns se envolveram e depois acabaram saindo e retornando, mas hoje acaba que toda a família está envolvida no processo. Na época, o meu irmão, que era formado em turismo, né, trabalhava na área dele, teve uma saída lá da empresa que ele trabalhava e estava buscando algo. Foi aí que tudo começou, né? Foi a base de tudo. Aí ele começou a estudar algumas coisas e, através da família da esposa dele, trabalhava com sorvete, ele descobriu uma máquina de milkshake, que era algo totalmente diferente na época, né? Em que ano a gente está falando isso? A gente está falando isso em 2007. Hoje se vão 19 anos, né? Lá do início. E aí, meu pai era gerente de banco, a minha mãe era professora, e ela sempre teve algo latente dentro dela, que era criar algo, fazer algo diferente. Ela tinha essa vontade interna.
Só que sempre fez o papel aquela da mãe de família, né? Cuidar da família. Ela era professora, trabalhou 35 anos como professora, mas a maior parte do tempo ela cuidava da família, até porque era uma vida quase de cigano, né? Eu morei em mais de 10 cidades, né? Era 2, 3 anos e a gente mudava de cidade. E então ela tinha esse desejo, mas não conseguia levar à frente, né? Até porque em outros tempos não tinha venda online de produto, não se tinha hoje possibilidades que, né, na época não se tinham. Então ela acabou ficando frustrada, mas sempre com essa vontade. E aí quando o meu irmão começou a trabalhar no ramo, eles começaram a ajudar, a se envolver. E aí ela viu ali um potencial, ela e o meu pai era gerente do Banrisul, trabalhava ali na agência Centro, e aí viu um espaço ali que não passava de 2 metros quadrados, era um cubículo mesmo. E aí eles falaram, bom, eu acho que Pelotas tem potencial, vamos iniciar. E aí começaram só com a vontade, né? Porque não se tinha assim... ninguém era da área, né? Cada um tinha a sua atividade. E ela resolveu abrir uma máquina apenas e ninguém conhecia, né? Era um produto diferente, milkshake expresso, né? Um produto que tirava direto da máquina, servia num copinho. Se tinha na época o tradicional milkshake americano, aquele na taça, né? Com canudinho, mas não com essa ideia. Então ninguém conhecia no início. O abrir a porta foi em que ano? 2007. No mesmo ano que identificou no mesmo a ano. máquina. Ela viu e já deu aquele brilho no olho, assim, E o ponto vamos era fazer onde? acontecer. Era na frente do Banrisul, que Banrisul é até mesmo. hoje, a primeira loja. Do Que lado é da antiga ao lado da Kraus. antiga Kauts. Kauts. Exatamente. A antiga Kauts. É Mas bem ao eu lado. só não entendi. O teu irmão comprou a máquina Comprou e aí a foi máquina. essa máquina que tua mãe E abriu... aí ele viu o potencial, ele começou a trabalhar com formato de cafeteria na época. Ah, E junto tinha a máquina de milkshake. uhum. Que foi, na verdade, ali que começou, foi com milkshake, né? Ele abriu na cidade de Sapiranga, que é ali na região metropolitana de Porto Alegre, né? E ele gostou muito também, começou a cada vez mais se inteirar, e aí acabou que todo mundo se envolveu. Eu, na época, eu morava em Florianópolis, tinha me formado, trabalhei 2 anos na área lá e recebi a oportunidade de retornar a Pelotas, trabalhar como bioquímico na Unimed. Então, eu fazia parte de análises clínicas do laboratório da Unimed. E à época a ideia era se manter nesse ramo. A Ou já ideia tinha era. alguma coisa, tipo, vou explorar uma outra frente? Até então, eu estava feliz, gostava do que eu fazia. A princípio, era algo assim, eu ajudava, era um suporte. Só que aí eu tinha bastante horas do dia livre, trabalhava 6 horas, eram 6 horas corridas, então eu tinha praticamente a tarde toda livre. Então eu acabava ajudando, via que a mãe estava com sufoco, estava com os desafios dela, e era entregar produto, daqui a pouco estava já atendendo cliente. E esse processo foi indo e eu comecei a gostar, comecei a me apaixonar pelo ramo de sorvete. O que até então não conhecia nada, era algo totalmente distante. E aí, logo em 2008, no próximo ano, já veio a possibilidade da gente expandir. Seria a primeira expansão, assim, né? Que foi a possibilidade de a gente abrir no cassino. E aí nós abrimos ali na Avenida Rio Grande, um quiosque ali, era uma estrutura pequena. E aí o mesmo formato, né? Ninguém conhece o produto e tudo mais. E aí eu abri, na época, me encorajei também, como eu tinha esse tempo livre, não trabalhava os finais de semana, eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer final de semana, com essa inquietude. E aí eu e que é minha esposa hoje, a Bruna, nós íamos junto pro cassino e abríamos sexta à noite, sábado e domingo. E aí aquela coisa, né? Tinha que panfletear, apresentar o produto para as pessoas. Aos poucos começou a pegar corpo, as pessoas começaram a gostar e aí foi acontecendo ao natural. Logo
logo tivemos que colocar uma funcionária fixa, né, durante a semana. E aí, no final de semana, a gente dava o suporte. E foi criando corpo, e aí foi assim um processo muito natural, né? Porque até então, para mim, isso era doloroso, assim, eu, me formei, tenho minha profissão e tinha projetos, né, na época para futuro, para crescimento profissional. Então foi bem difícil essa decisão, mas depois que começou as coisas foram acontecendo, foram crescendo de forma orgânica. Eu não tive mais dúvidas, assim, né? Aí fiz um caminho de carreira e aí eu parei totalmente. E foi pra cima. Vamos pra cima, agora fazer dar certo. E já era o mesmo nome, desde aquela época? O que, cara? Então, eu ia perguntar. A sintonia, Vocês estão no nível de Também conexão ia aí. perguntar a origem do nome, motivo do nome. Isso é conexão Bluetooth. Essa questão do name eu acho sempre importante a gente explorar na minha história empreendedora, porque a gente sabe que o pessoal está acompanhando aqui nesse momento para entender. Bom, como é que é a história do Shake, como é que é a história do Renan, por que escolheu isso, por que não escolheu aquilo. E a identidade, né? Nós estamos contando a história da Shake, embora junto também a história do Renan, porque não se separam muito as coisas, né? Exato. Vamos lá, vamos falar de naming. Por quê? Sempre foi o mesmo. E não é um nome comum, né? Só que para nós, quem é de Pelotas, que região, eu sinceramente, eu não sabia que era daqui. Né? Porque ela tem já um visual todo. Em uns anos tu vai saber, porque o Luca vai gostar, vai te pedir, vocês vão começar a ir. Não. Eu digo, ela já tem um formato de rede, de franquia, de coisa estruturada que parece que isso vem de cima para baixo e não que nasce aqui e vai se expandir, né? Oxigênio seu olhar, mocinho. Acho que é muito legal. Só que é um nome que não é comum. E daí a gente está falando isso 2007, 2008. Já começou com esse nome? Exato. Na verdade, não começou. Como meu irmão tinha iniciado a operação lá na cidade de Sapiranga, ele tinha a ideia inicial muito mais focada numa cafeteria, né? Era Chocomania Café, que ele idealizou lá no início o nome, e quando a gente abriu aqui, a gente abriu com um doce sabor. Então era totalmente distinto. E aí, conforme foi crescendo, a gente sempre teve essa cultura desde o início de inovar, assim, sempre trazer o que não era convencional. E isso fez parte e faz até hoje. Então, a gente sempre visando, né, outros produtos, algo diferente que não tinha na cidade. A gente iniciou com açaí, que isso a gente falando, né, de muitos anos atrás. Hoje eu conto, as pessoas não acreditam, né? Mas a gente dava prova para as pessoas, ninguém conhecia o açaí. Raramente vinha alguém lá do Rio de Janeiro, alguém do Nordeste, né? Que vinha e conhecia, mas o pelotense em si... O pessoal dizia, pai, isso tem gosto de terra, né? Exatamente, era bem isso. Assim, como esses produtos novos, né? Levam um tempo para formatar, então teve o mesmo processo natural, né? E aí a gente iniciou com o Frozen Yogurt também em 2011, né, que foi também na época assim, algo diferente, que não tinha, né, e aí as coisas foram se encaminhando para na época os dois produtos mais fortes que a gente tinha era exatamente esse, o Frozen Yogurt e o Milkshake. E foi aí que veio a ideia da fusão do iogurte com o shake. Olha aí. E aí a gente fez uma pesquisa de mercado e tudo mais, não se tinha nenhuma empresa, né, no ramo. E aí a gente fez então a fusão, né, das duas empresas e ali começou todo o processo. Então nós sempre trabalhamos de forma independentes, né, eu e o meu irmão lá em Sapiranga, né, Novo Hamburgo, que ele acabou expandindo. Hoje tem lá no Shopping Bourbon em Novo Hamburgo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também, mas de forma independente. E aí houve a fusão da Yoshake e aí começou a profissionalizar um pouco mais. A gente viu que já, né, agora deu certo e a gente precisa começar a pensar mais esse negócio, né, de uma forma mais organizada. E até nesse momento aí, vocês faziam os insumos ou tipo tu adquiria meio pré-pronto? Não sei como é que era a elaboração, sabe? A gente desde o início, a gente que produzia. Só que como no início eram poucos produtos,
o processo era muito mais simples, né? Então não exigia uma fábrica, né, como a gente tem hoje. Sim, sim. Na época, na própria loja, a gente fazia a manipulação, né, do produto. Era muito simples o processo, né? Tanto que a gente iniciou num espacinho 2x2. E aí, claro, depois, conforme foi aumentando o mix de produto, aí houve a necessidade, lá em 2013, de uma expansão bem maior, né? Porque na época nós não tínhamos sorvete, então nós fundamos ali a loja da Andrade Neves com voluntários, que é no início do calçadão, e a loja do shopping. Então 2013 foi um ano bem marcante, assim, porque a gente deu um salto bem maior, né, do que a gente estava com as lojas com um mix bem reduzido. E aí houve também outros produtos a mais, assim. Então houve uma expansão de loja, que a gente fazia também os milkshakes artesanais, que era uma proposta também diferente, assim, de cliente chegar e escolher entre 100 opções de sabores de milkshake. Então era totalmente diferente, assim. E aí teve que fazer uma estrutura maior de loja e tudo mais. Por isso que as lojas passaram a ser maiores, né? E a loja do shopping que a gente inaugurou junto com o shopping, que também é um marco assim, muito importante, né? Uma das poucas lojas que inauguraram com o shopping, né? E estão até hoje, né? E aí a gente começou ali um processo. Na época a gente iniciou a distribuidora, que a gente tem até hoje. O meu pai estava no processo de aposentadoria, estava pensando em algo, e aí ele pegou uma representação de uma empresa que trabalha com insumos para sorveteria. Foi ali que nasceu a necessidade. E ali, como a gente já tinha um espaço de depósito, em 2013 a gente adaptou uma pequena fábrica, né? Montagem foi aí que eu tive que ir mais a fundo, começar a estudar e gostava muito, né, da área, então começamos a produção do sorvete em si, né? Num espaço bem reduzido, né? E aí as coisas foram fluindo ao natural, né? Aí nas 2015 a gente teve outras aberturas de lojas, né? Nós desenhamos um projeto de franquia lá atrás. Nós fizemos todo o processo jurídico, estrutural, né, de processos, assim. Só que antes de iniciar esse processo de vendas de franquia, a gente fez uma análise interna e viu que o nosso negócio ele não era viável para um projeto de franquia em larga escala. E eu sempre fui muito pé no chão, assim, nunca me aventurar em alguma coisa, vender algo para alguém que não vai conseguir entregar. Então, na época, até teve a possibilidade de aberturas de lojas, né, em Bagé, Santa Maria, Rio Grande, e a gente resolveu segurar, porque a montagem de loja, ela era um custo de estrutura muito alto. Porque a gente trabalha com tudo maquinário. Milkshake expresso a gente serve em maquinário, açaí, frozen iogurte, os sorvetes que a gente trabalha nas vitrines de gelato. Então aquelas vitrines são italianas, são um custo de montagem bem elevado. E ali a gente entendeu que a gente teria que operar com loja própria, né? Até porque eu poderia ter feito a venda dessas unidades, dessas franquias, mas eu não conseguiria escalar de uma maneira que fosse viável, assim, tivesse um número tão expressivo ao ponto de viabilizar o projeto de franquia, né? Então a gente segurou, deu um passo atrás, assim, e hoje eu vejo que foi importante, assim, talvez não teríamos a estrutura, né, para atender, ou teríamos que investir muito também para ter um número pequeno de unidades, assim. Claro, eu acho o processo, né, de quando vai para essa parte aí de criação desse formato, né, desse modelo de negócio, tu acaba necessariamente olhando muito para dentro e reorganizando muitas coisas, processos, muitas vezes que no dia a dia talvez tu nem fosse olhar,
Mas quando tu vai para fazer esse processo, tu acaba olhando para várias áreas e te ajuda num outro lado assim a dar um outro olhar, talvez, não digo mais profissional, mas assim, com um olhar mais acurado, porque tu vai ter que replicar aquele modelo ali, né? Então eu acho que, pô, pelo que tu tá dizendo, é legal por isso, assim, tu traz para dentro da empresa uma certa obrigação de estar com todos os processos em todas as áreas em dia, né? E a gente, pô, viu, assim, até antes da pandemia ali, um processo de franquias, assim, meio que dando uma caída, né? Sim. Então, pô, decisão super acertada, talvez, né? Ou não sei. Na verdade, hoje se fala muito, né, franquia. Eu sou favorável à franquia, eu acredito que vários negócios têm todas as características para isso, né? Mas eu não acredito que todos os negócios são preparados para um modelo de franquia, né? E foi essa a leitura que a gente teve, né? E se for fazer uma análise também, é muito mais fácil tu encontrar franquias que não deram certo, que fecharam, do que hoje estão aí, né? A gente, eu que tive à frente do shopping durante todo esse tempo, vi muito, não só no shopping, óbvio, né? Em toda a cidade. Quantos anos está o shopping? 14? O shopping está com 2023 fez 10, então eu só em outubro faz 13 anos. Tá louco, cara? Tu manter uma loja, seja qual for, dentro de um shopping, pro pessoal que não sabe como é que é a dinâmica do shopping, o aluguel, o condomínio, participação no marketing, uma série de custos, né? Exato. Que tu tem que, cara... Tem que valer a pena, né? A ginástica financeira, ela tem que ser muito bem ajustadinha sempre, tem que ser né? muito redondo o processo, assim, para fechar lá no final do mês e dar um positivo, né? Tu tem que estar... gente para trabalhar... virando ali, a alimentação vira segunda a domingo, né? Exato. Esse que é o grande desafio, assim, né? Porque é um horário muito estendido, né? Das 10 às 10 da noite. Aí fecha às 10. 12 horas de operação. Porque tu tem que fechar a loja, tem toda a organização, limpeza. Então, é um desafio. Mas o que o Renan trouxe sobre franquia, acho que é bem interessante para quem está nos escutando, porque veio uma onda, né, muito forte sobre sempre escalonar os seus negócios. Sim. A franquia sempre foi vista como, não, então para escalar os negócios é mais fácil fazer para franquia. Caminho dourado. O caminho dourado. Só que às vezes isso não... Pode ser que não funcione, mas também pode não ser o objetivo, né, do proprietário. Acho que isso que é legal falar. Porque só faz sentido, como tu comentou, daqui a pouco tu não vai acreditar no projeto, ou tu não vai estar preparado para o projeto, não vai dar certo. Né? Às vezes até de repente... por números mas também para quem nos escuta, para um negócio funcionar tornando franquia, a tua margem tem que ser muito alta porque tu tem que dividir com mais uma pessoa. Então, não é qualquer tipo de negócio. E a gente está falando que muitas vezes a gente pega negócios que não dão 10, 15% de margem. A gente está falando que tem que dar 40% de margem um negócio para conseguir franquear. Então, acho que é legal o teu relato porque foi antes da febre, né? Então isso vem lá antes da febre de realmente tudo virar franquia e eu tenho que ganhar dinheiro pelos outros e não precisa ser através do meu trabalho do dia a dia, sim da minha ideia principal. Acho que é legal esse relato porque muda um pouquinho para quem nos escuta de furar a bolha, né? Sair dessa mesmice de não, eu tenho que fazer um negócio, escalar, vender, franquear e traz para uma realidade que, agora que essa é a minha pergunta hoje, vou dar um pulo para frente para depois a gente voltar um pouquinho. Mas qual o tamanho hoje da Yoshake? Né? Quantas lojas? Quais cidades? Qual o tamanho da fábrica? Para quem está nos escutando, conseguir ter essa dimensão do que a gente está falando também. Sim. Eu gosto de falar do grupo Yoshake como um todo, né? Então, hoje, para todos entenderem, né? A gente tem uma divisão, então, dentro da empresa. Hoje eu estou à frente da fábrica e todas as unidades de Pelotas e Rio Grande. E a gente faz a distribuição para todas as demais lojas, né? Então, a gente está, além de Pelotas e Rio Grande, Novo Hamburgo, Sapiranga, como eu já tinha comentado. E, recentemente, a gente teve expansão para Santa Catarina. Então, a gente abriu a primeira unidade em Porto Belo, há 2 anos atrás. Em Itapema, na Avenida Nereu Ramos, ali na avenida principal. E recentemente, agora, nós inauguramos em dezembro, no primeiro pier da América Latina, lá no Pier Porto, que fica bem na divisa entre Itapema e Porto Belo. Ele foi um projeto bem audacioso, bem bacana, assim, ficou muito legal. A nossa loja ficou
colada no Hard Rock Café, como se estivesse no pé, literalmente, do Hard Rock Café. Foi um projeto muito diferenciado, assim, e para a Yoshake foi uma loja muito importante, assim, em visibilidade, né? Em estar num ponto totalmente diferenciado, né? Uns anos atrás, os meus pais estavam com a ideia de... A mãe teve o sonho de sempre morar na praia, né? E aí houve a possibilidade de comprar um apartamento, eles compraram um apartamento lá e de uma forma despretensiosa começaram a ir e começaram a gostar e foram ficando. Hoje eles vêm a Pelotas bastante, assim, mas como eles se envolveram lá também, eles acabam ficando, né, muito mais tempo lá. E aí o meu irmão, ele estava com esse desejo de ampliar os negócios para lá. Ele acabou indo morar para lá também para investir, fazer a abertura das lojas, né? E aí acabou que se envolveu 100%. Hoje, no final, acabou que a minha irmã também retornou. A minha irmã também era psicóloga. É psicóloga porque sempre será, né? Mas ela também acabou se envolvendo na operação e hoje ela fez uma sociedade com o meu irmão. Eles estão operando lá nas lojas de Santa Catarina. Então hoje no total são quantas lojas? São 14 unidades. São em torno de 75 colaboradores diretos. Assim. Na temporada chega um pouco mais, claro, porque tem os períodos que acaba tendo um número maior, né? A fábrica, então, é 100% aqui em Pelotas. A gente produz todos os produtos que são comercializados. O sorvete, açaí, a produção é 100% nossa. As paletas mexicanas e os outros produtos que a gente atende através da Gelados Dal Soto. E aquele projeto que eu tinha começado ali no início, que era um sonho que eu tinha há muitos anos atrás, eu queria fazer essa expansão. Falando um pouco da expansão, né? Também linkando com aquilo que a gente conversou sobre a questão da franquia, a ideia de expandir também partiu um pouco disso, assim, né? Expandir em outros formatos, né? Que eu necessariamente precisaria fazer uma expansão da fábrica, né? A gente estava com uma produção limitada, não tinha como expandir porque não tinha espaço físico. E aí a gente fez o projeto de ampliação. Aí em 2023, no final de 2023, a gente finalizou a fábrica. Hoje é uma fábrica que atende todos os requisitos, assim, conseguimos, poucos, né? Inclusive convido todos para conhecer, vale a pena, é legal, assim, até para conhecer o processo de produção do sorvete, é bem legal, assim, quem vai sempre gosta, assim, comenta muito. E aí surgiu então a Lupe Gelados, que o nome é uma fusão do nome dos meus filhos, a Luísa, que tem 8 anos, e o Pedro, que tem 6. Ficou L-O-O-P-E, porque quando eu fui fazer o registro, Lupe já tinha um registro, e aí a ideia veio de registrar com 2 Os. E aí é um projeto onde a gente trabalha com gelato artesanal, uma proposta de trazer diferente da Yoshake, que é vendido somente nas lojas. Produtos que a gente comercializa em pontos de venda. Então, aqui em Pelotas, a gente está já em mais de 16 pontos, entre Pelotas e Rio Grande. A gente está com os pontos de venda assim, muito legal, Padaria Alecrim, Nave, no restaurante. A gente está em vários pontos de vendas distribuídos, né? E agora a gente está começando a expansão para outras cidades, né? Que a ideia é exatamente essa. Mas a Lupe vem com uma proposta de ser um gelato com características de um gelato italiano mesmo. A gente trabalha ali com insumos, leite em pó, nata, com redução de emulsificantes, estabilizantes, com a ideia de ter os produtos mais puros possíveis, com uma redução também de saborizantes artificiais, né? Então, o nosso pistache é um pistache puro, o morango a gente faz com morango, fruta fresca,
O doce de leite, a gente fez uma parceria com a Sul Leite de Santa Vitória, então a gente usa 40% de doce de leite na formulação, somente o doce de leite deles. Então é muito com essa característica, assim. Apesar de ser um produto industrializado, trazer remeter para essa coisa de mais artesanal, com menos incorporação de ar, que os sorvetes industrializados em larga escala, eles têm uma quantidade de ar no produto absurda, né? Pega um produto, sem falar de marca, né? Mas não, pode falar também, não tem problema. Mas tu deixa... da Nestlé ali, sei lá. Os comuns, eu não ia falar. Os potes comuns. Ali que tem no supermercado normal. Industrializado em larga escala, o brasileiro já associa do que é. Aí tu deixa descongelar, ele vai reduzir ali para metade ou às vezes até menos disso, né? Então o nosso, ele tem essa característica de ter pouquíssima incorporação de ar, né? E a questão da saborização. Então a gente conseguiu unir essas características no produto e está dando super certo. A gente teve uma aceitação muito positiva e a ideia agora é expandir para outras cidades. A gente usou esse período de validação de outubro até agora para testar todos os processos, né? Ver o que precisa ajustar para aí começar a escalar, né? Para outros lugares, né? Então a ideia da Loop surge com essa ideia de ser algo em paralelo à YoShake. Inclusive a gente não comercializa os produtos dentro da YoShake, também para não criar competição, né? Não é leal, né? Eu vender para um ponto de venda lá, eu sou produtor, vou estar vendendo o mesmo produto, então tu não gera competição, tu deixa mais exclusivo para o ponto de venda, né? Ajuda a dar mais força para a pessoa ir no ponto de venda e comprar, né, o produto. Cara, pegando o gancho aí que tu comentou de Santa Catarina, né? Eu sei que tu não toca lá a operação, mas da tua experiência, assim, a gente fazer um paralelo. Pelotas, Rio Grande do Sul, Porto Belo, ali Santa Catarina. Qual que tu acha que seria assim, mais fácil, ou teria um mais tranquilo de lidar, de empreender, de fazer a coisa funcionar? Olha, são coisas totalmente distintas, assim, né? Lá se tem uma questão do empreendedorismo mais na veia, assim, a coisa está mais pujante em todos os aspectos, assim, né? Os desafios são distintos, né? Mas lá também se tem muito desafio no sentido, né, de pessoas, né, de mão de obra. Isso aqui então, é difícil, lá é mais complicado ainda. Nesse aspecto, com certeza, assim, né? Mas o bacana, assim, é que lá as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, assim, né? O crescimento é muito rápido. Sim, tu falou de Porto Belo, se não me engano, é a última fatia naquele estreito ali que agora, pela mudança do plano diretor, tu pode construir novos prédios, né? Então, tu tem aquela faixa ali já é uma faixa assim, tá entre as mais caras do Brasil, se pegar ali um pouquinho adiante ali, Itapema, Balneário Camboriú e tal. Mas, se não me engano, em Porto Belo é o último resquício para construir os prédios mais altos, né? Exato. Então, pô, tu tem uma injeção de grana grande ali, né? Sim. Privada, obviamente, sim, mas... privado, com certeza. Eu ia trazer a conversa para um lado que vocês conseguiram expandir justamente com o que tu fala, que utilizando a família para fazer com que o negócio expandisse de uma forma, entre aspas, mais segura. Porque daí a gente vai para aquela discussão que a gente já teve vários programas aqui sobre empreender em família, que a gente sabe que também não é fácil. Como é que foi para vocês, né? Ter a família por perto, mas ao mesmo tempo cada um indo para uma região para expandir o negócio. Então, tu já não tem também o mesmo suporte que tu tinha aqui no início, que era todo mundo junto. Sim, sim. E os dilemas disso na história do YoShake. Sim. Toda empresa familiar tem os seus desafios, né? Eu vi alguns programas, né, de vocês, assim, de alguns cases, né, de pessoas que passaram por coisas muito parecidas que a gente passou, né? Acaba sendo muito parecidos os dilemas, assim, né? Para nós, sempre foi, assim, muito tranquilo a questão da transparência, assim, da gente poder
conversar. Eu até, inclusive, ouvi o João Pedro falando da Casarão. É uma coisa que ele falou que eu concordo muito, assim, né? Eu acho que o silêncio, ou evitar conversas difíceis, eu acho que pode se tornar realmente um dos grandes problemas dentro de uma empresa, porque justamente às vezes é mais fácil, é mais cômodo, mas é necessário, né? E isso eu levo muito assim na prática. Aquilo que precisa ser resolvido tem que ser resolvido, o que precisa ser dito tem que ser dito, e a gente sempre teve muita transparência nesse aspecto, assim. Sempre foi um processo muito natural para nós, assim, essas questões, assim. As questões culturais são natural que se tenha as diferenças, né, todas, né? A gente está falando de diferença de idade, geração, né? Eu estava junto com os meus pais, que tiveram a história de vida deles e tudo mais, né? E eu sempre procurei respeitar muito isso, e sempre ouvindo o ponto de vista deles, e eles sempre respeitaram muito, me deram muita liberdade para isso, assim. Foi uma das coisas que eu acredito que tenha dado certo por isso, porque não tem como tu fazer um trabalho se teu sócio não acredita, não concorda, né? Não aceita as tuas ideias. E agora, uns anos atrás, que eles começaram a sair mais da operação, hoje eles ainda participam nas decisões. Eu sempre procuro mostrar todos os resultados, sentar uma vez por mês, mostrar todos os aspectos, o que está de bom e o que está de ruim, é óbvio, né? Mas deles estarem sempre acompanhando, isso eu acho muito importante. E aí eu comecei a implementar também de uma forma mais minha, digamos assim, né? Mesmo que antes eles dessem esse aval, era muito mais de uma forma que a gente fazia mista essa gestão, assim, né? E hoje eu estou implementando alguns processos, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Mas a gente está estruturando algumas coisas bem legais, assim, para o setor de gestão de pessoas, em que a gente está implementando alguns processos, treinamentos. A gente tem hoje o Clube do Livro com as lideranças, então a gente sempre faz a leitura de um livro, faz o debate, né? Aproveita para ser um local de aprendizado também, conversa, né? O treinamento Wow Shake, né? Que é um programa que a gente criou com a ideia de trazer treinamentos específicos para certos aspectos que a gente acha importante, né? Então, são programas que visam, né, a gente buscar melhores resultados, enfim. O relógio está contra a gente, né? Mas vamos lá, tem uma coisa que eu faz horas quero perguntar, não queria cortar o encadeamento de vocês, mas certamente tem muito a ver com quem nos escuta, com a qualidade de quem nos escuta. Estava construindo uma carreira em um determinado ramo, né, e optou por fazer essa transição de carreira para um ramo diferente. Como é que foi o teu processo de instrução sobre o funcionamento desse novo mercado que tu ia ingressar, né? Porque eu acho que muita gente aqui cai nesses programas de história empreendedora também porque está vivendo alguma coisa assim, criando algo, pensando em criar algo, e acho que não raro acontece isso, né? Embarcou numa ideia de uma outra pessoa ou enxergou uma oportunidade de negócio, mas aquilo ali não tem a ver com o seu background, com a sua formação, com alguma experiência. Como é que faz para aprender sobre um novo mercado já na vida adulta, quando está ingressando? Que dicas que tu pode compartilhar com o pessoal a partir da tua experiência de ter feito essa migração de ramo de atuação? Exato. É um desafio, né? Porque tu tá imerso, né? Muitos anos estudando uma área, se dedicando, que um pouco surge alguma coisa na tua frente, que no meu caso, foi mais tranquilo, porque eu me apaixonei pela área de verdade, assim, comecei a gostar, comecei a me envolver, então começou a fluir de uma forma natural, né? O maior desafio foi, na verdade, não ter o conhecimento técnico para a parte administrativa, né? Esse sim foi os desafios, e até por ter começado dessa forma, né, como eu falei lá atrás, despretensiosa, e a gente foi indo,
E aquela coisa do empreendedor brasileiro, vamos tocar, vamos fazendo do nosso jeito, do jeito que dá. E aí a gente foi fazendo, e aí os desafios eles vieram de forma progressiva, né? As coisas vieram aparecendo e eu lidando da forma que eu podia. Aí, depois de um certo tempo, eu comecei a entender, né, que eu precisava buscar conhecimento. Aí eu fui atrás, fui estudar um pouco mais sobre gestão, né? Fiz o MBA em gestão empresarial, fiz outros cursos, outros treinamentos, e aí profissionalizando um pouco mais, né? De uns anos para cá, uns 3 anos para cá que eu comecei a profissionalizar um pouco mais, de trazer aspectos assim mais profissionais assim para dentro da empresa, né? Buscar mais pessoas que pudessem ajudar na gestão. Hoje eu tenho uma equipe de líderes maravilhosos assim que sem eles não faria nada, né? Na verdade, sem essas pessoas não existiria Yoshake. E estou com uma equipe muito boa assim que me auxilia, e estou tentando trazer eles mais para essa parte da gestão, de ajudar a pensar o negócio como um todo, né? Isso acho que tem sido o diferencial, assim. Tá, só da farmácia, não tinha nada que tu fosse conectar assim? Porque tem a coisa de laboratório, sei lá, a parte da limpeza. Teve te deu alguns gatilhos assim, uma área para dentro da fábrica? Não vamos chamar de gatilho, vamos chamar de insights. De insights. Né? Não, mas isso aqui não pode ser assim. Porque te dá, querendo ou não, uma universidade, por mais que ela não seja exatamente na área que tu tá, ela te dá um monte de repertório que tu vai associando ao longo da vida com outras coisas e a solução ela vem na tua cabeça de uma outra maneira, por exemplo. Exatamente. Na verdade, a formação ela é ótima para todas as áreas, né? Querendo ou não, tu aprende muita coisa ali, né? Propriamente a parte técnica, não. Mas essa coisa de ser tudo dosado, né? Ser tudo pensado, calculado, né? Uma formulação, ela precisa ser pensada antes, né? Não é no olho, então. Não é no olho. Às vezes até alguma coisa lá na parte de testes é no olho, mas 99% é milimétrico, é calculado, né? Então acho que um pouco disso ajudou, assim. Perguntas finais, antes de passar para os quadros. Acho que é a última rodada. Eu ia perguntar o que tu acha hoje que é o teu grande diferencial na gestão do teu negócio? O que tu acha que é o que vocês fazem de melhor para ter o sucesso que vocês têm? O diferencial estratégico nos pontos de venda é tu ter um mix diferenciado, né? Na parte de gestão, de não ter processos tão amarrados, assim, de não ter aquela coisa, às vezes, uma empresa maior, tu tem uns processos muito engessados, né? A gente vem fazendo os planejamento estratégico. Agora, em janeiro, a gente finalizou alguns detalhes que faltavam, então a gente vai procurar. Amanhã a gente tem uma reunião de alinhamento, a gente vai tentar analisar o que foi feito até aqui, né, o que falta executar, mas de forma alguma ficar engessado. Às vezes uma oportunidade está aí e daqui a pouco não consegue aproveitar, assim, né? E daqui a pouco tu tem que mudar aquele planejamento, mudar a direção, digamos assim, né? Acho que um dos diferenciais que eu vejo é isso. Tudo bem. Tu quer dar? Não, vai tu. Cara, nesses quase 20 anos, certo? 20 anos vai fazer o ano que vem, então? Não? Isso. Ano que vem. Pô, tá louco. Final do ano que vem. Então, nesses quase 20 anos de empresa, o que tu abriu mão, assim, que ninguém vê? Pô, tem bastante coisa. Mas, graças a Deus, hoje a empresa também está mais estruturada, assim, né? Mas eu passei por alguns desafios, assim, né? E, obviamente, que as pessoas não enxergam. Elas enxergam aquilo que aparece, né? A loja nova abrindo, a reforma da loja. Exatamente, né? Acho que o que mais eu tive que abrir mão, assim, foi realmente na questão de tempo, assim. Eu precisei desprender muito foco, muita atenção, né, nos negócios, assim. Então, eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo.
Não de forma alguma fico olhando para trás assim, podia ter feito tal coisa, ou abrir mão disso, abrir mão daquilo. Tudo isso foi necessário, foi importante, né, para ser quem eu sou hoje e conseguir estruturar o negócio da forma que a gente queria, né? Então, eu não me arrependo, mas foi muito isso, assim. Foi um negócio que demandou muita energia, assim, muito sábado e domingo trabalhando de manhã ao final do dia, abrir mão de viagens, de tudo mais, né? Porque negócios com essa característica demandam muito também nesse aspecto, né? Muito bem. Tá, vou fechar aqui pra gente tocar pros quadros, então, depois. Eu sempre, né, tento perguntar coisas mais de experiência pessoal, né? Não só por ser psicólogo, mas enfim, porque eu acho que ajuda muito quem tá nos ouvindo para aprender também. Quando tu topou fazer essa troca de carreira lá, né, e acreditar na ideia, o que tu achou que seria e o que efetivamente foi na prática? Essas coisas, expectativa e realidade se encontraram ou foi uma coisa muito diferente, né, nas tuas projeções? Sabe que foi muito próximo realmente assim do que eu tinha imaginado, assim. É óbvio que muita coisa também a gente não tu imagina um cenário assim, mas não tantos detalhes, digamos assim. E um pouco foi isso, assim. Eu imaginei, tinha visualizado, né, potencial para crescimento, para a gente poder expandir, enfim, vários aspectos, né? Mas não tinha um detalhamento, assim. Então, eu acredito que foi muito próximo do que eu tinha imaginado. Então, acho que foi realmente aquilo que eu idealizei lá atrás, que eu imaginei. E achou que ia ser uma escolha para a vida. Que não ia ter, entre aspas, não ia ter volta. Exatamente. Muito bem. Show de bola, gurizada. Fiquei até pensativo com essa pergunta, né? Muito bem, Renan. A gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. Então a gente pede para todos os poderosos deixar uma frase. Pode ser autoral, pode ser... Eu já deve ter vindo pronto, porque ele comentou no episódio do João Pedro, que foi o último que foi pro ar aqui, que não tá surpreendendo muito. Mas pra gente botar ali na Avenida Paulista, 40x4, ou no arroba de quem aí, guris? Eu gosto do offline, né? Eu gosto do outdoor, da impressão. Lá, do 40x4 da Paulista. Tu quer pensar ou já tá com ela na ponta da língua? Já tô na ponta da língua. Então atraca. Eu tenho duas, na verdade, tá? Eu vou citar duas, assim. Uma que do Winston Churchill, que é uma frase que ficou amplamente divulgada, assim, né? Que ele fala exatamente de aspectos que eu acredito muito, assim, né? Que o sucesso, na verdade, são vários fracassos repetidos, que a gente suporta, né? Uhum. E a gente suportando esse processo, a gente vai conseguir alcançar o sucesso, né? Então, eu acredito muito nisso, porque o empreender, se tem uma romantização, às vezes, assim, né? De tudo redondinho, perfeito, e na verdade não é. A maioria dos perrengues que eu tive, assim, foram de ideias que fui executar e acabou não dando certo. Seja um projeto de produto, seja uma equipe, o pessoal que eu tinha planejado. Então, a gente ter essa resiliência para suportar esses fracassos é que se torna um sucesso no final, né? Então, o sucesso é suportar esses fracassos repetidos de uma forma contínua, digamos assim. Uhum. E uma outra frase que o meu pai falava muito isso quando a gente era pequeno, ele fez na época lá, nos anos 90, o Dale Carnegie, e era uma frase que era mais ou menos assim, pessoas de sucesso sempre terão sucesso porque sempre terminam aquilo que começam, né? E na verdade é isso, assim, a gente tem que ter sequência nas coisas, tem que acreditar e ir até o final. Senão é muito cômodo a gente
iniciar algo, não deu certo, vamos tentar de outra forma, vamos fazer outra coisa. E, na verdade, se a gente não tiver essa persistência, a gente não vai conseguir atingir o resultado esperado, né? E isso, hoje eu falo para meus filhos, eu transcrevo para eles, né? Porque é algo que eu realmente acredito. Maravilha, maravilha. Show de bola, gurizada. Vamos puxar então o próximo quadro aqui, que é o Gotas de Inspiração. Uma boa moldura transforma o banal. Curta para não dar nem tempo de chegar ao tum-tum, ó. Ó. Isso é uma voadora. Vamos de novo Uma aí. boa moldura transforma o banal. É de Steven Bartlett. Aí eu deixo para nossa curadora Martins Érica falar, né? Oferecimento de leitura, @leitura de negócios. Nossa estante do empreendedor, é isso? Yes. Bom, pessoal, então, essa frase está dentro deste livro aqui, chamado O Diário de um CEO, 33 leis para os negócios e a vida. Quase um trava-língua isso aí, né? Às vezes eu te castigo aí na escolha das frases, e hoje é a chamada aí do livro, né, que está desafiadora. Então, esse livro, ele surgiu de um podcast, o podcast chamado Diário de um CEO, que é britânico, ele tem, né, um grande volume de audiência, de visualização, e o host, que também é o autor do livro, escreveu, né, compilou experiências dele à frente de negócios, de criar, de gerenciar, e da mesma forma de entrevistas que houveram lá. E ele faz esse compilado, tu tá com o livro na mão aí, são 5 partes, né, se não me engano. São blocos, assim, de orientações para o dia a dia, sobre pensar, levar as pessoas a construir uma ideia e uma reflexão sobre o que é ser um CEO, o que faz parte, né, quais são os desafios, como é que é o dia a dia. Esse livro teve muito sucesso no Brasil, ele ficou entre os mais vendidos em 2024, ele estava bem posicionado na lista em 2025 também. Então, é a nossa dica de leitura, um livro que está, né, em qualquer livraria praticamente se encontra. E para falar dos bastidores, né, do que ele tem, por que ele está tão, digamos assim, por que ele caiu no gosto das pessoas, porque tem a ver com isso, né? Ele traz fatos, dados, provocações sobre gestão, sobre o que é ser um CEO, sobre o que tu pode esperar, quais são os desafios que vai ter, como conduzir, e o que é a experiência, né, não só dele, mas também das pessoas que já passaram pelo podcast, fala a respeito disso. Então, essa é a nossa dica, né, de leitura. Muito bem. 2023 a criação dele e 24 a tradução aqui pro Brasil da Sextante, 320 páginas. Ele não é tirinho curto. Mas dá para ir lendo bloco a bloco, né? Dá para ir lendo por partes, dá para ir fazendo reflexões, anotações. Eu sei que a gente tem aquela ideia quando começa a ler um livro de, li e terminei. Né? Não foi mais uma coisa que eu deixei inacabada, né? Como dizia né, o outdoor. Mas eu acho que tem uns livros que a gente tem que ler e meio que marinando ali o que tá lendo para ver, vou mexer nisso, vou mexer naquilo, leva assim para minha vida, não leva. E acho que esse é o formato desse livro, assim, ele é bem interessante para isso. Então, essa é a nossa dica de leitura, O Diário de um CEO, do Steven Bartlett. Muito bem, baita dica. Renan, e a frase Jabá. Não, o lançamento, né? É verdade, por favor, é verdade. Jabá, vamos conhecer. Pessoal, para quem nos escuta nas mão. plataformas de streaming, a gente tem os vídeos no YouTube. Né? Todo vídeo. É verdade. Os vídeos, porque o pessoal nos escuta muito no áudio. Né? A gente tem os vídeos, às vezes a gente fala, olha que caiu, bateu na mesa, fez essa cara, não fez, e da mesma forma, né? Os produtos físicos, quando vem aqui, nossos vídeos estão no YouTube, só procurar ali, Café Empreendedor do YouTube, se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos. É isso aí. Perfeito. Então, como eu tinha falado, né, a ideia foi de apresentar para vocês os produtos da Loop Gelados. Eu trouxe alguns sabores e versões dos produtos. Então, eu vou largar aqui, vocês vão ter que brigar aí, se entender. Aqui a gente tem o pistache puro, que é a versão do nosso pistache, que é produzido com pistache 100% puro, né? Aqui foi um sabor que a gente criou, que foi a ideia de trazer um sabor diferente dos demais, né? Speculoop, que é uma versão baseada
na bolacha belga Speculoos, né? Que é uma bolacha com especiarias, gengibre, canela. Então ele é um sabor bem diferente do convencional. O doce de leite, que é o doce de leite John, Esse vai dar que briga. é- Esse vai que dar foi briga. muito... é o nosso anunciado. sabor mais difundido, mais que as pessoas mais procuram e voltam, né, querendo consumir. Enfim, o chocolate Choco Crisp, que é uma base de chocolate cacau com chocolate crocante. E aí depois as outras versões dos picolés. Vou trazer aqui alguns dos sabores. Açaí Ninho Crunch, coco Malásia, que é a base de coco, uns pedaços de coco, chocolate crocante por fora. Meu Deus. A versão do pistache com uma casquinha crocante de chocolate branco com o pistache puro. O doce de leite, a versão no picolé é um pouco diferente, com uma cobertura de caramelo salgado, Esse eu já bem provei. suave. Esse eu já provei e aprovei. Ah, então você já conhece. São essas versões que eu trouxe para apresentar. Depois temos outras, mas não tinha como trazer todas as opções. Sobre os sorvetes picolés, vou fazer só um relato de consumidor. Estavam na Sunset agora esse final de semana, né? Sim. Meu filho tirou o primeiro lugar na categoria Olha dele, aí. deu pódio e tudo. E quando a gente foi, né? E aí, filho, coisa e tal, tinha picolé, aquele picolé bom. Isso aí. Que figura. No final, quando a gente chegava, tinha picolé. Então, né, são 6 anos um consumidor que dá, e eu achei que, meu Deus, se não tiver o sorvete de Kinder Ovo, ele que fica legal. assim, pra morrer. Então, nem vou falar de experiência minha, vou falar Muito que bem. Não, maravilha. Fica o convite. arrobas, É, o site, pessoal- endereço. Quero levar para minha Shake, região os Loop. produtos. Isso aí. Loop Gelatos é nosso Instagram, o perfil do Instagram, né? Depois a gente pode colocar os contatos ali, né? O perfil da Yoshake, curta Yoshake, que é o perfil que a gente tem há mais tempo. E Gelados da Soto, que essa empresa que é mais voltada para negócios, né? Gelados da Soto, perfil também no Instagram. É isso aí. Para quem se inspirou com a história e ficou também motivado a empreender nesse ramo, tem aí o suporte Congelados Isso da aí. Soto. Muito bem. Maravilha, então, Renan. Pô, agradecer a tua presença aqui, em compartilhar a história, trazer, né, os produtos, mostrar para nossa audiência aí um produto pelotense, né, que está aí ganhando a zona sul aqui do Brasil. Né? Então, pô, para a gente ficar muito feliz assim de conhecer uma indústria, trazer para o nosso microfone aqui e fazer o convite dos nossos ouvintes aí a entrarem na rede social de vocês lá, de interagirem, de daqui a pouco chamar, fazer um pedido e enfim, conversar com vocês, porque a nossa base aqui, a nossa zona de atuação, ela é uma... Aqui na Volta de Pelotas, a gente tem uma qualidade de insumos, de estrutura, de pessoas que a gente possibilita mandar produtos excelentes daqui para qualquer lugar do Brasil. Né? Verdade. Então, muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama lá no Instagram, @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para VG Gestão de Resultados, gestão inteligentes, resultados consistentes. Segue a VG no @VG Resultados. E lembrando que o Café é gravado aqui diretaço do @coworking.núcleo. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café. Valeu!